nós vamos estar preparando tudo para a semana que vem, estarmos lançando oficialmente o tema do ano. E o tema do ano, desse ano, é igreja. Igreja, propósito de Deus. Cristo não morreu por nós. O propósito de Cristo morrer por nós foi nos ajuntar a Ele. Quando eu for levantado no madeiro, eu atrairei todos a mim mesmo. E hoje, infelizmente, a igreja está muito descredibilizada. E infelizmente, muitas vezes, o povo tem razão, muitas vezes, por causa do descrédito, é isso? É. O descrédito que a igreja tem sofrido, muitas vezes, é porque tem entrado tanta coisa. A igreja muitas vezes tem vivido tantas coisas, que não foi o que Deus planejou. Que não foi o que Deus estabeleceu. E nós esse ano vamos estar falando sobre isso. O que é ser corpo? O que é ter a direção na cabeça? Como Deus quer usar você? Como Deus quer abençoar você? Como Deus quer te dar vitória? Através da igreja. E você sabe por que o inimigo bate tanto contra a igreja? Sabe para quê? Para que o povo fique disperso. Porque há força na unidade. Há força na unidade. Diga para o seu irmão, com você eu sou forte. A força. Eu nunca esqueço uma vez de um episódio do Discovery Channel que eu assisti no Brasil. Há muito tempo atrás. Que, não sei se manada, o que era, mas um monte de animais. Parecia boi, mas não era boi. Eu sei que vinha aquele monte, aquele poeirão levantando, e eles filmavam os animais e filmavam um leão bem quietinho, espreitando. Era búfalo, é isso mesmo. E esse leão bem quietinho, espreitando. E aí, no meio daquela manada de búfalos, havia aquele montão, e aí foi ficando menos. Né? Os que foram ficando para trás, foi ficando menos, até que o que ficou por último, o leão pegou ele. Então, quando nós estamos só, é muito mais fácil. Quando nós nos escondemos, é muito mais fácil de sermos atingidos pelo maligno. Muito mais fácil. Eu sempre cito o que Jesus falou: quando eu for levantado no madeiro, eu vou atrair todos a mim mesmo. Ali Ele nos fez corpo. Ali Ele nos fez igreja. Amém, queridos? E eu queria dar para você o sentido da palavra igreja. Ela é traduzida do latim e significa eclésia, que vem do grego, não do latim. Em grego se escreve eclesia, com K, que basicamente significa assembleia pública, ou algo como reunião dos que foram chamados. Há uma linha da teologia que não está errada, que diz que a palavra igreja significa chamados para fora. Não está errado também, nós somos chamados para fora.
Amém? Para fora do quê? Para fora do mundo. Para fora do pecado. Nós fomos chamados para fora. Em suma, em resumo, igreja é a união de todos aqueles que foram chamados por Deus para fora. Diga para o seu irmão, você já foi chamado para fora. Por isso, igreja, eclésia, ela é definida como corpo de Cristo. Se eu sou sozinha, eu sou apenas uma parte do corpo, amém? Mas se eu estou com a Luciana, com o Roger, com cada um que está aqui, eu sou igreja, eu sou corpo. E nós vamos estar falando sobre isso. Em Efésios, no capítulo 1, a Bíblia diz que ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Todos os principados, todas as potestades, todos os poderes, ele sujeitou, Jesus sujeitou embaixo dos seus pés. E ele deu esse poder à igreja. E ele se tornou cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. O tema do ano passado foi a plenitude de Cristo. Vocês estão lembrados? Nós não temos como ser plenos em Cristo se nós não formos igreja. Mas, pastora, a senhora está dizendo que igreja são essas 4 paredes? Não, não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Mas essas 4 paredes é o lugar onde se reúne o corpo. Amém? Hoje nós temos uma gama de seres humanos por aí pregando que você não precisa congregar para ser igreja. Você, para ser templo do Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em você e você é casa de Deus, morada de Deus, amém? Todos nós somos morada de Deus. Porém, quando nós estamos juntos, nós somos o quê? Nós somos o quê, queridos? Tenha medo não. Quando nós estamos juntos, nós somos o quê? Igreja. Nós somos igreja. Se você pedir hoje para uma criança desenhar uma igreja, o que ela vai desenhar? Exatamente. Então, a ignorância que se tem a respeito do prédio, vocês já viram quanta gente prega contra? Vocês já tiveram a oportunidade de escutar? Pois é. Eu ouço muito. Inclusive, eu tenho uma pessoa em particular, que é meu amigo. É meu amigo. E é um pastor. Hoje ele não tem igreja. Né? E ele prega contra. Mas de vez em quando vem alguém que ele gosta muito, um pregador que ele gosta muito, ele me liga: pastora Cleusa, eu posso levar ele para pregar aí? Make no sense. Né? Você acha que tem senso nisso? Não. Por que nós precisamos estar juntos? Porque é aqui que nós somos curados, edificados, restaurados, lixados, ensinados. Amém, queridos? Se nós estamos só, nós somos uma presa muito fácil. Mas muito fácil. Eu estou olhando aqui porque eu estou olhando para ver selecionando o que eu posso falar com o tempo que eu tenho. Mas amém, nós planejamos uma coisa, Deus planeja outra. Amém? Eu quero dar para vocês alguns exemplos de como a Bíblia cita a palavra igreja. Olha só. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 1, verso 2, ele diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Deus,
e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, aonde? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então Paulo estava escrevendo a quem? A quem que Paulo estava escrevendo? A igreja. A igreja. Jesus em Mateus 18, 17, ele diz assim, falando sobre a correção, né, que você dá para o irmão se estiver pecando, e se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Isso é palavra de Jesus. Ele está dizendo, olha, se você vê o seu irmão pecando, você confronta ele com o pecado. Se ele não te escutar, você chama uma testemunha e faz o mesmo. Se ele ainda não te escutar, você chama então a igreja, o corpo, e faz a mesma coisa. E se ele não escutar o corpo, se ele não escutar a igreja, então você vai considerar ele como um gentil e um publicano, como alguém que nunca experimentou Cristo. Romanos 16, 3 e 5, Paulo escreve assim, saudai Prisca e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais arriscaram sua vida por mim. Mas não só eu. Saudai também todas as igrejas dos gentios. Então o povo se reunia como igreja. Amém, queridos? Cumprimentai também a igreja que está na casa deles. Eu acho muito interessante porque Deus nos deu a direção de funcionarmos como igreja, aqui nesse local, e dentro dos lares, dentro das casas. Era assim a igreja apostólica. Se reunia todo mundo num lugar, e se reuniam nas casas. Então, aproveitando a deixa, você que não vai num grupo, procure um grupo. Procure ser ali dentro daquela casa uma igreja. Naquele lugar. Amém? Posso ouvir um amém? Quero ouvir um amém dos que não vão em grupo. E eu quero trazer para você o versículo dessa noite, a leitura dessa noite, dessa manhã. Estou confusa, porque eu prego aqui de manhã e lá em Somerville à noite. Então, vão me ver muito falando. A leitura dessa noite. Cadê minha Bíblia, gente? Está ali. Vá abrindo já em Efésios, capítulo 3. Obrigada, Isaac. Bonitinho demais. Não, obrigada. Efésios, capítulo 3. A hora que você abrir, dê um glória a Deus para lembrar que você é crente. Paulo está dizendo que ele é prisioneiro de Cristo, aqui ele foi chamado, entendeu? Que ele foi feito ministro desse evangelho que nós ouvimos. A ele que era o menor entre todos, e lá no verso 10, eu vou começar a partir do 10. Ele fala que ele foi chamado, no verso 8, a mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério, diga mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio de onde? Só tem dois lendo. Por meio da igreja, aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que temos nele.
Deus, na sua infinita sabedoria, Ele resolveu, Ele decidiu, segundo a soberania dEle, se manifestar através da igreja. Manifestar a multiforme sabedoria dEle através da igreja. Na igreja é aonde você vê e você vive o funcionamento do corpo. Olha, eu vou dizer algo para vocês. Eu prego mesmo sem saber. Mas se me mandar dançar que nem a Quênia, vocês vão me catar desconjuntada todinha aqui e levar para o hospital. Estava olhando a Quênia dançar aqui hoje. E acho que a Tamires, Tainara, eu confundo o nome dessas meninas. Todo mundo confunde? Glória a Deus, não é só eu. Eu estava olhando as meninas dançarem aqui hoje, os outros cantarem, outros tocarem. E eu estava dizendo, Deus, como é linda a multiforme sabedoria do Senhor. Aí sai uma profeta de lá, entrega uma palavra. Aí vem alguém que ora. E quando abre a boca para orar, o céu desce. Isso é a manifestação de Deus. Amém, queridos? Viver igreja não é ser dona de casa. Porque a dona de casa faz assim, né? Eu sou assim. Quer dizer, eu era. Mas eu tinha menino pequeno. Vou falar uma coisa para vocês. Eu estava lavando roupa, fazendo comida, limpando a casa, tudo de uma vez só e já pensando na tarefa, se o menino tinha feito a tarefa, não tinha feito para pegar ele, para levar na escola. Isso é vida de mãe. Quem é mãe aqui? Mas na igreja não. Na igreja, Deus decidiu manifestar a multiforme sabedoria dele à igreja. À igreja. Então não tem como eu, como indivíduo, expressar Deus na sua grandeza, na sua totalidade. Deus, ele só é expresso na totalidade, no meio da igreja. Não sou eu que falo não, viu? Amém? Você leu isso também? Olha como que Deus... Poderia ter sido escrito um evangelho só, poderia? Mas um evangelho só não definiria a pessoa de Jesus exatamente como ele é. Portanto, foi usado Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é verdade? Um só evangelho para expressar tudo o que Cristo é através de 4. Marcos nos mostra como ele é servo. Lucas nos mostra ele como filho do homem. Olha que interessante. João como filho de Deus. Mateus nos mostra ele como rei. E olha que interessante. Mateus nos mostra como rei. Marcos nos mostra como servo. Então nós vamos ver um rei se humilhando para servir, como servo. Então nós temos 4 evangelhos. E através desses 4, o Senhor se revela à igreja. Veja que interessante. E os ministérios, lá em Efésios, leiam o livro de Efésios. Eu sei que nós já lemos no grupo, mas esse mês é muito importante, esse ano, você está entendendo melhor, tendo uma melhor revelação do livro de Efésios. Amém, queridos? Porque o Efésios, ele fala muito da atuação e do poder de Deus através da igreja. Mas muito mesmo. Através da igreja, os 5 ministérios se manifestam. Nós temos apóstolos, mestres, profetas,
pastores, o que mais? Me fala mais um aí. Evangelistas. E esses 5 ministérios, eles se manifestam, só podem se manifestar através da igreja. Ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para pastores. Eu estou citando para você os evangelhos e citando os ministérios, para nós podermos ter um pouquinho de entendimento da manifestação, da multiforme sabedoria de Deus através da igreja. Então não foi o homem que instituiu pastores. Os ministérios você também vai encontrar em Efésios no capítulo 4. Não foi o homem, foi o próprio Deus. Eu sei que tem muitos por aí que se denominaram, ou que forçaram a barra. Mas um pastor de verdade, ele é chamado por Deus, estabelecido por Deus. Amém, amados? Deus estabelece todas as coisas. Então, quando você vê um pastor que ele não está nem aí para nada, não está nem aí para as ovelhas, não está... Ou aconteceu algo e ele perdeu a visão, entendeu? Ou então não foi Deus que estabeleceu ele. Então, esse ano, o nosso tema do ano todo vai ser igreja. Jesus falou algo muito interessante, em cima de uma revelação que Deus deu a Pedro. Jesus olha e diz assim: quem dizem que eu sou? Os discípulos dizem para Jesus assim, uns dizem que você é Elias, outros dizem, vão dizendo o que Jesus... E ele olha para os discípulos, tipo assim, isso é o que estão dizendo lá fora. Mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro olha e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele diz assim, muito bem, Simão Barjonas, porque não foi carne e não foi sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai que está nos céus, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Eu sei que no meio dessa conversa ele diz assim, mas tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ele não estava dizendo que ele ia edificar a igreja em Pedro. Isso não é verdade. Ele estava dizendo assim, que a igreja é edificada em cima da revelação de que Jesus é o Filho do Deus vivo. E quando nós temos essa revelação, nós conseguimos ser habitação de Deus, nós conseguimos ser igreja. Olha que Jesus continua dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo assim, a igreja vai, e vai até o inferno, para saquear o que é de direito dos filhos de Deus, o que é de direito da igreja, aquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. As portas do inferno não têm poder. A igreja junto, como corpo, tem o poder de saquear o inferno. A igreja junto, como corpo, tem o poder de ver principados e potestades serem totalmente destruídos debaixo dos nossos pés. E o Deus de paz esmagará Satanás embaixo dos nossos pés. Então olhe para o seu irmão e diga, você é morada de Deus. Mas junto comigo, você é a igreja. Amém, queridos? Você vai ler o livro de Efésios? Você vai ler o livro de Efésios? Amém? Leia, anote tudo, tire dúvidas. Nós somos pastores aqui para tirar as dúvidas que você tem. Vá à célula. Não deixe nada ficar obscuro.
Jesus, ele morreu por nós, para juntos, nós sermos um só corpo, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito, que atua em nós e através de nós. Um só corpo. Foi para isso que ele entregou a sua vida. Foi por isso que ele morreu. Ele não morreu por mim, para eu ser alguém bem comportadinha, sentadinha num banco de igreja, vindo todo domingo ao culto e cantando, com a mãozinha levantada, ouvindo uma palavra e voltando para casa. Isso faz parte. Mas essa não é a vida que Jesus escolheu para nós. A igreja, quando nós estamos na reunião, eu comparo que quando a gente vem para o culto, vem para a reunião de oração, é como se fosse um carro que está lá vazio, o tanque está vazio, está na reserva, aí você vem e se abastece, né? Ouve a palavra de Deus, canta louvores em unidade. O Salmo 133 diz que é aqui que ele ordena a bênção e a vida para sempre. É na unidade, é quando nós estamos juntos, é quando nós fazemos parte do meio, é quando nós trabalhamos para a obra de Deus, é quando nós expressamos Cristo. Juntos, nós temos força para saquear o inferno. Amém? Amém? Eu acho que vocês hoje estão muito, mas muito bem quietinhos. Parecendo criança que acabou de sair de um time-out. Comece a se preparar. Porque eu já comecei o ano orando para que Deus traga fogo na sua vida. Na minha também, claro. Of course. Para que Deus traga fogo. Para quando nós nos ajuntarmos aqui, nós possamos expressar a multiforme sabedoria de Deus. Amém, queridos?